Meus amigos da pecuária, eu sou Antônio Scharque do Instituto Integra e estou aqui para falar sobre lucratividade, rentabilidade e como tomar as melhores decisões dentro da fazenda. Antes de falar sobre isso, eu queria lembrar vocês que nos últimos 6 anos, infelizmente, a média de resultado das fazendas que nós medimos, que foram algumas centenas de fazendas, só tem piorado, ou seja, o resultado médio das fazendas que a gente mediu, infelizmente, tem entregue menos dinheiro que no ano anterior. A boa notícia em tudo isso é que existem algumas fazendas que nós aqui chamamos de carinhosamente de top rentáveis, né, que entregaram muito mais resultado. As top rentáveis muitas vezes entregam 10, 15, até 20 vezes mais dinheiro do que as fazendas na média. E aí vem a grande reflexão: como fazer, o que fazer, que decisão tomar para aumentar o lucro da fazenda ou para poder recomendar iniciativas que aumentem aí o resultado da fazenda. E o primeiro grande ponto que eu quero aqui esclarecer para vocês é que aumentar o resultado é basicamente aumentar a distância entre a receita e a despesa para que a gente possa naturalmente colher aí frutos econômicos deste projeto. Então vamos me concentrar nessas iniciativas. E para que eu possa aumentar a distância entre a receita e a despesa, eu passo naturalmente por dois conjuntos de iniciativas. As iniciativas que não usam recurso financeiro e as iniciativas que utilizam recurso financeiro. O primeiro grande grupo é aquela que a gente usa conhecimento em manejo de pastagens, por exemplo, conhecimento em gestão. Deixando assim ainda mais claro para vocês, quando a gente maneja as pastagens na altura certa de entrada e de saída, a gente passa a ter o aumento do ganho de peso dos animais, uma melhora na condição corporal das fêmeas e, como consequência, a gente tem aí a maior produtividade na engorda, maior taxa de desmame na cria, porque a gente acertou o manejo de pastagem. Isso não custou dinheiro, custou conhecimento, custou manejo. Outra coisa que acontece é quando, por exemplo, eu acerto a homogeneidade do lote, aquela coisa de melhorar a parte dos animais dentro da fazenda, e como consequência eu também colho aí frutos na produtividade, mas eu não tive que pôr dinheiro. Outra iniciativa, por exemplo, são rituais de gestão, que a gente trata muito bem nos nossos cursos, que é a programação semanal, uma análise de ritual gerencial mensal, revisão trimestral de tendência, que são iniciativas de gestão, acompanhamento de resultados que também potencializam o resultado da fazenda. Mas não é sobre isso que eu quero tratar aqui apenas. Eu quero tratar sobre as iniciativas que precisam de recurso financeiro para aumentar a produtividade, como, por exemplo, mudar o nível de suplementação, como, por exemplo, ampliar a fertilização das pastagens, como, por exemplo, aumentar o investimento em reprodução, fazendo a primeira, a segunda e quem sabe até a terceira IATF, que são iniciativas técnicas que aumentam a minha produtividade, mas que também usam recursos financeiros. E o grande ponto é como decidir sobre o tamanho desse uso tecnológico, quanto de dinheiro vale a pena, quais são as relações que eu devo para que esse investimento, que certamente vai trazer aumento de produtividade, traga essencialmente um aumento na rentabilidade, não apenas na produtividade. A gente sempre defende aqui que prosperar não é necessariamente produzir mais, mas que prosperar é sempre ganhar mais dinheiro, criar melhores condições para a equipe e ter um projeto de pecuária que avance. E aí vem a grande questão: como eu dimensiono o uso dessas tecnologias que usam dinheiro? Como eu escolho se eu vou suplementar no nível mais leve ou no nível mais pesado? Como eu estabeleço o máximo que eu posso gastar em determinada tecnologia? E existe ferramentas muito poderosas que vão auxiliar essa tomada de decisão, vão escancarar realmente como eu devo atuar frente a esses desafios. O que a gente acredita aqui no Instituto? Que as iniciativas, as novas iniciativas, devam apresentar o que a gente chama princípio da prudência. O que é o princípio da prudência? Eu poder estabelecer um plano de avanço tecnológico, de intensificação, que respeite um grau de segurança, porque nós sabemos que a distância entre o papel e a planilha e o mundo real pode acontecer. Não necessariamente tudo aquilo que eu fiz de previsão no papel vai acontecer na prática. Então, como eu faço para responder essa ameaça? Usando o princípio da prudência, ou seja,
Se nem tudo isso que eu planejei acontecer do ponto de vista de aumento de produtividade, eu preciso garantir que prejuízo eu não vá ter. E como a gente faz isso? Usando algumas ferramentas, e a primeira delas é a razão benefício-custo de pelo menos 2 para 1. O que significa razão benefício-custo 2 para 1? Significa que o benefício que eu conquistei com esta tecnologia, o aumento de produtividade, deva gerar de caixa de aumento de faturamento o dobro do que ele me custou. Isso é uma razão benefício-custo 2 para 1. Quando eu tenho pelo menos o dobro do que ela me custou, mesmo se as coisas não acontecerem como eu esperava, que foi no planejamento, na planilha, na previsão, ainda tem uma margem que muitas vezes, na pior das hipóteses, eu não perco dinheiro, né? A gente brinca, pelo menos a gente aprendeu, a gente trabalhou mais, mas a gente não perdeu dinheiro. Então é fundamental que a gente aí busque revisitar as técnicas sugeridas fazendo a aplicação da razão benefício-custo. Além disso, além da aplicação da razão benefício-custo, a gente consegue obter também uma análise muito criteriosa sobre como tomar uma decisão, se eu aumento isso, diminuo aquilo, aumento o grau de fertilização, onde ele vai acontecer, analisando ferramentas como análise de balanço, efeito no resultado por hectare e o retorno sobre investimento operacional, que é uma outra ferramenta que traz aí uma visão bastante interessante do todo. E quando eu analiso sobre esse aspecto, eu consigo medir o investimento no faturamento da empresa e não apenas naquilo que ele está se relacionando. Muitas vezes a pessoa fala assim para você: olha, Antônio, esse investimento você põe 1 e tira 2, põe 1 e tira 3. Mas não é só aí, não é só na razão benefício-custo. É na razão benefício-custo, mas também quantos por cento eu aumento o meu abate. Qual é o efeito disso no aumento do meu faturamento final da empresa? Quanto isso representa na minha margem? Que isso muitas vezes é respondida na análise de balanço e também respondidas através do retorno sobre investimento operacional, que é uma outra ferramenta que a gente aí aplica com muito sucesso dentro das fazendas. Claro que tudo isso ainda pode ser complementado com o cálculo de taxa interna de retorno, valor presente líquido e outras iniciativas que você vai poder ter aí na mão para poder tomar as melhores decisões. E muitas vezes assim a gente tem uma percepção que deve seguir esse caminho, mas quando você transforma em número, quando você analisa frente ao princípio da prudência, quando você tem um protocolo para validar as decisões, a tua chance de sucesso aumenta muito, você fica muito mais seguro em poder aplicar isso, você roda uma análise de risco e respostas para que você possa evitar que as coisas deem errado, naturalmente garantindo aí um maior sucesso para o seu investimento. Então, seja craque em análise de investimentos, aprenda sobre todas essas ferramentas que com certeza você vai poder aí ter um avanço muito grande na tua capacidade de gestão e de aumento de resultado dentro da fazenda. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.